momento de estudos aqui no Esquema. Hoje faremos resolução de questões do Enem sobre fermentação. Eu sou a professora Yara Fon. Mas antes de darmos início, lembre-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificação para sair na frente nos estudos, deixe seu like, comentários e compartilhe esse vídeo com os amigos. Vamos começar? Enem 2019. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Então, vamos começar com uma dica: marcar as palavras-chave. Por que marcar as palavras-chave? Porque elas vão te conectar com o seu mapa mental, com aquele esquema que você criou sobre o tema da questão. Eu acredito que o que deva ser grifado seja esse termo aqui, bactérias anaeróbicas. Porque ela vai definir que a questão está falando sobre formas de obtenção de energia anaeróbica. Outro termo que me chamou a atenção foi o produto final aqui, o ácido lático, porque ele irá me direcionar para qual é o mecanismo anaeróbico que a questão está tratando, que nesse caso é a fermentação. Vamos buscar aqui no nosso esquema, que hoje está aqui fisicamente, mas que no dia da sua avaliação, da sua apresentação, enfim, no dia que você precisar desse esquema, ele vai estar lá na sua memória, porque você estudou, e aí você só vai precisar acessar aquele mapa mental através dessas palavras-chave que você vai selecionar em cada questão. Então, vamos ver aqui, o ácido lático, ele vai ser produzido pela fermentação lática. Esse mapa traz que esse tipo de fermentação é feito pelas bactérias, aqueles lactobacilos, lembram? Que são responsáveis pela produção de quê? Do iogurte. Outro exemplo também de produção desse tipo de fermentação é o queijo. Olha aqui a letra C, iogurte, fácil assim. Pão, vinho, cachaça são exemplos de fermentação alcoólica. Já o vinagre resulta da fermentação acética, que é aquela que vai ocorrer no etanol, aquele produto da fermentação alcoólica, produzindo ácido acético que será utilizado para fazer o vinagre. Nós vimos isso na construção desse esquema. Está vendo? É uma questão muito fácil, desde que você tenha organizado suas ideias sobre esse tema, como a gente fez anteriormente. Então, como estava muito fácil, eu trouxe uma segunda questão de Enem também, mas uma questão mais antiga do Enem 2015, porém muito interessante, porque ela vai precisar de mais interpretação de texto, de gráfico e de contextualização do próprio conceito de fermentação em si. Então, vamos fazer a leitura aqui da questão. Enem 2015. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, no qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Gráfico, que já a gente vai analisar, e a pergunta: qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio? Bem, as alternativas elas trazem números de cada curva do gráfico, o que irá exigir de mim que eu interprete o gráfico para criar corretamente cada uma dessas alternativas. O gráfico ele é uma forma de texto que irá me trazer várias informações. Este aqui relaciona o consumo de glicose de acordo com a concentração de oxigênio. Mas antes de analisar esse gráfico, eu vou colocar aqui alguns dados importantes dessa questão. A respiração aeróbica, ela produz 38 moléculas de ATP. Condições anaeróbicas produzem 2 moléculas de ATP. Essa questão quer saber sobre o consumo de glicose inicialmente em condições anaeróbicas, passando para uma condição aeróbica. Então, com esses dados aqui, me vem uma pergunta. Se a respiração aeróbica produz 38 moléculas de ATP e a condição anaeróbica gera apenas 2 moléculas de ATP,
Em qual das duas condições será consumido maior quantidade de glicose para produzir as moléculas de ATP que serão necessárias para que aquela célula realize as suas atividades? Pense um pouquinho aí. Porque tendo essa resposta, você consegue resolver essa questão fácil. E a resposta é essa: em condições anaeróbicas. Por quê? Porque neste caso a glicose irá produzir 2 moléculas apenas de ATP. Então irá precisar de uma quantidade muito maior de glicose para suprir a necessidade de ATP da célula. Entendido? Já que, no caso da respiração aeróbica, já são produzidas 38 moléculas de ATP. Entenderam isso? Então, vamos buscar no gráfico uma curva que represente isso. Que quando tem pouco oxigênio, naquela condição anaeróbica, a célula tem alto consumo de glicose e à medida que essa concentração de oxigênio vai aumentando, o consumo de glicose irá diminuir, já que a célula passará a fazer a respiração aeróbica, que já produz uma quantidade maior de moléculas de ATP. Qual é a curva que representa isso aqui no gráfico? A curva 5, onde inicialmente, em condições anaeróbicas, aquela condição que tem pouco oxigênio, o consumo da glicose está alto, em 40, e à medida que aumenta a concentração de oxigênio, olha aqui, diminui o consumo de glicose chegando a 5. Então, a alternativa certa é a letra E. Que discussão boa! Gostou? Então inscreva-se no nosso canal, fique por dentro das nossas postagens sobre os temas de biologia. Bem, foi isso que eu trouxe aqui hoje para vocês. Espero que tenham ótimos estudos, que tenham sucesso em tudo que você fizer. Fiquem em paz e tchau!